A pior câmera para comprar em 2026 não é a mais barata. É aquela que você compra sem saber exatamente para aquilo que você vai usar. Fala galera, Christian da GoImage por aqui. Hoje num papo excepcional, num papo de equipamento, onde eu vou aprender muito, porque eu não manjo absolutamente nada. E se você é assim como eu, também não entende tanto, você se prepare, porque vai ser um papo muito bacana. E para discutir com a gente hoje, né, o nosso especialista, Andrei, seja bem-vindo, Andrei, né? Como a gente falava aí nos bastidores, muito obrigado pela tua participação aí, né? Aceitar o convite dessa galera meio maluca, mas estou muito feliz por te ter aqui junto com a gente aqui no Papo GoImage. Eduardo Vanassi também já separando seus equipamentos. Tranqueira. Isso aqui, irmão, todo mundo fala que não faz diferença, mas todo mundo quer gastar com isso aqui. Todo mundo quer. Fala que não sabe diferença, não entende. E o nosso brother Pedro Santos. E aí, Pedro, tu tá bem, cara? Tá com um semblante legal? Tá tudo certo? Tudo certo, 100%. Tô feliz, cara. Tem duas coisas que eu engano bem, que eu entendo. É equipamento e gravar vídeo no YouTube. Isso aí eu engano muito bem. Muito bem, eu vou começar perguntando pro Andrei, que é o nosso convidado. Andrei, se tu quiser eventualmente se apresentar, cara, eu acho que a maioria da galera já te conhece muito, mas, né, enfim, para quem eventualmente não te conhece, se quiser dar um oi pra galera e pra nossa audiência, fica à vontade, o palco é teu. Beleza, eu sou o Andrei Lane, conhecido lá do canal Back to Basics do YouTube. Gosto de falar muito sobre equipamento, gosto de falar muito sobre a vida, a verdade e o universo da fotografia. E também gosto de falar muito aí sobre as projeções do que a gente vai ter para equipamentos e para mercado de maneira geral, o que a gente vai ter no futuro. Então assim, cara, o que a gente está falando de equipamento é extremamente importante, mas não pelo fator que todo mundo pensa, que é o fator qualidade final do arquivo. O equipamento ele tem uma função muito mais importante no processo da fotografia do que fazer arquivo bonitinho. Autoestima do fotógrafo. O cara precisa ter o quê? Um lentezão, entendeu? Então, pra compensar algumas coisas, o cara tem, né? O cara tem que ter... O que tu tá aí? 24 centímetros? A minha é maior que a tua. Não, a minha é maior que a tua. Espera, eu vou pegar. Não posso. Tem fotógrafo que faz isso, irmão. Na moral. O cara que vai para um congresso, ele leva 70-200, né? Brancona, lustra, né? O que ele vai fotografar com uma 70-200 num congresso, cara? Me explica. Sabe que tem um pouco do outro lado? Não é só apenas a parte do lado do fotógrafo, é a parte do lado do cliente. É diferente eu chegar para fazer um trampo com isso daqui, que é uma das melhores câmeras, dos maiores acertos da Canon dos últimos anos, que é a R50V, que é uma câmera pequenininha, levezinha, do que eu chegar com uma 6D Mark II, com um grip de bateria embaixo e uma 70-200. Muita gente que não entende absolutamente nada de câmera vai olhar para aquele trambolho e vai dizer, ai, que delícia. Esse é profissional. Então, querendo ou não querendo, tem um pouco disso. E querendo ou não querendo, os fotógrafos também, os inteligentes, eles se aproveitam também disso. Isso é uma das coisas que o equipamento pode ajudar. Porque eu lembro que quando eu estava começando na fotografia, eu tinha uma T5i, uma 18-135 e uma 50mm. Aí eu fui lá e comprei um grip de bateria para T5i, ela ganhou um corpo. Estava com a 18-135, que é uma lente do kit, e comprei um flash e coloquei. Aí a câmera saiu disso para um trambolhão desse tamanho. Todo mundo que eu ia fazer ensaio já chegava e olhava, caramba, que câmera! E, pô, já na época que eu comprei a T5i era uma câmera de entrada básica, entendeu? Tinha nada de ultra especial. Tinha de especial no meu coração, porque para mim a linha Rebel foi a linha mais apaixonante de câmera de todo brasileiro, entendeu? Mas tem muita função do equipamento que a galera não entende. Eu acho que eu quero, hoje, pelo menos, desmistificar um pouquinho disso e mostrar o quão é importante você saber o tipo de equipamento que você vai comprar para o tipo de fotografia que você vai fazer. Cara, isso é importante porque vai fazer uma coisa por você que é economizar dinheiro. E no Brasil de 2026, quanto mais você investir de forma inteligente em todos os setores da fotografia, que não é só fotografar, fotografar é 10% da parada, meu irmão. Você tem que virar empresário.
entendeu? Quem é empresário, quem já foi empresário, acho que todo mundo aqui já foi. Eu já fui, já tive empresa de desenvolvimento de software e sabe o problema, a dificuldade que é realmente conseguir organizar tudo isso, e a parte do investimento em equipamento é importante. Importante demais as pessoas entenderem isso. E agora assim, ó, pergunta de leigo. Existe algum setup, tá? Começar pelo básico. Existe algum setup que, claro, daí talvez a questão esteja relacionada ao bolso de cada um, né? Mas existe alguma regrinha básica, por exemplo, vou me tornar fotógrafo de gestante, família. Isso tem algum tipo de setup que possa dizer assim, cara, vou começar na fotografia. E aí, por onde que eu começo? Vou começar comprando o quê? Uma mirrorless, uma DSLR? O que a gente pode colocar na conta aí como algumas boas opções para quem vai começar, pelo menos nessa parte? Ô, Andrei, desculpa, mas vamos lá, né? DSLR não dá mais, né? Eu ia falar exatamente isso. Não dá, né? Não dá. É que nem comprar carro a combustão. Profissionalmente, hoje, eu não vejo mais sentido em comprar câmera DSLR. Ai, mas a minha 6D, ela faz foto tão bonita quanto qualquer mirrorless. Claro que faz, mas não com a mesma eficiência, não com a mesma praticidade. Então, quando você está comprando uma câmera mais moderna, você não está comprando a qualidade da fotografia, você está comprando tempo para você gastar com outros processos do que é ser fotógrafo. Eu tenho um ponto. Quer ver qual ponto que eu tenho, Andrei? Eu acho que vai concordar comigo. Especialmente pro cara que é iniciante, ele não tem como comprar uma DSLR. Sabe por quê? Porque a mirrorless, ela te ensina mais rápido. Porque como eu já vejo o resultado de cara, já tô vendo ali o que vai sair, tu aprende mais rápido com uma mirrorless. Não faz sentido pro fotógrafo iniciante ter uma DSLR, porque ele tem aquele tempo de clicar e olhar. E aquilo ali, por mais que seja, Vanassi, mas é só o fato do clique e depois olha, cara, é inacreditável como aquilo ali vai te segurar, vai te deixar inseguro. Porque quando tu tá vendo, tu já começa a clicar e já começa a ter o resultado na hora, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, e a gente sabe o quanto foi difícil, por exemplo, aprender com um equipamento que não entrega tanto, assim, sabe? Claro que existem equipamentos mais caros, mais baratos, a gente não vai entrar nesse... Até pode entrar, né? Mas como é muito mais difícil, velho. Vamos lá, o cara começa profissionalmente pra fazer dinheiro com fotografia. Ele não vai conseguir fazer dinheiro se o produto for uma bosta. Se ele fotografar mal, ele vai fazer muito menos dinheiro. A ânsia do fotógrafo, principalmente quando o cara tá no início, é saber fotografar bem. Às vezes ele nem pensa em negócio, né? Ele quer fotografar bem. E como é ruim começar a fotografar com equipamento que te atrasa. E entra nisso que o Vanassi falou, sabe? Sei lá, o Vanassi começou a fotografar com filme. Devia ter sido um horror, entendeu? Uma loucura completa, né? Eu comecei a fotografar com uma 20D, que tu tinha que olhar, tinha que encontrar onde era o ângulo da tela. Primeiro que a tela tinha 1 polegada, né? Daí tu tinha que aprender a olhar na tela, porque conforme tu olhava meio de baixo, a foto ficava clara. Tu olhava meio de cima, a foto ficava escura. Então tu tinha que aprender a olhar na tela. Então, cara, às vezes vale tu pegar um equipamento mais velho, mais usado, surrado que seja, e pegar um equipamento mais moderno que vai te entregar algo de uma maneira muito mais fácil, né? Tu anda 500 quilômetros de Fusca, mas é muito melhor ir com uma SUV, com ar-condicionado e tudo mais. Então, tu vai mais rápido, né? Tu vai melhor, mais confortável. Não tenta passar trabalho, né? Não tenta passar trabalho porque não precisa ser difícil aprender a fotografar. Então, vai no equipamento mais novinho, mais moderno e tudo mais, mesmo sendo mais usado. Então, gente, eu concordo e discordo. Eu concordo que para o profissional que precisa de agilidade, ele vai ter um equipamento que vai ter todos os facilitadores tecnológicos para ele. Para o aprendizado, eu fui professor de fotografia, não sou mais, infelizmente, mas fui professor de fotografia por 7 anos. E tem uma coisa que eu aprendi, é que o cara, por exemplo, na época que eu dava aula, tinha aquela turma e sempre tinha um cara que chegava com uma 5D Mark IV, na época, tá? E sempre tinha o cara que chegava com uma T3i. E uma coisa que eu vi com o tempo é que o desenvolvimento, a velocidade do aprendizado do cara da T3i era mais rápido do que o cara da 5D Mark IV. Aí tu pensa, mas por quê? Porque isso força o cara a aprender. Quando a câmera ela não tem todos os facilitadores tecnológicos, como por exemplo uma EOS R6V, que eu vou fazer a foto e todos os focos vão estar cravados, 97% de acerto. Essa é a maior revolução da história da fotografia.
Uma Canon que faz foco... Isso quem tá falando é um fugizeiro, tá? Entendeu? Então, assim, o que que acontece? O cara, ele chora lá no cantinho da sala sem entender o que que tá acontecendo e ele se esforça. E assim, querendo ou não querendo, os facilitadores tecnológicos estão deixando muita gente preguiçosa. E a gente sabe disso. A inteligência artificial, então, hoje em dia, o cara não precisa mais saber editar. Não precisa, porque você tem programas como o Evoto. No Evoto, tu coloca a foto lá, mexe em 3, 4, controle deslizante, fica tudo deslumbrante, perfeito. Aftershoot, esses programas. Hoje o cara não precisa mais se preocupar, por exemplo, casamento, que eu fiz casamento por uma parte aí, que é a especialidade dos amigos, né? Eu acabei me especializando em fotografia feminina sensual, no final das contas, mas eu fiz casamento por um tempo. E eu fazia de 6D, e quando eu fazia de 6D, na entrada da noiva, eu precisava fazer 300, 400 fotos para eu poder garantir o foco em algumas. Cara, hoje em dia tem situação que até mesmo com a Fujifilm, eu estou fazendo a foto aqui, eu não estou nem olhando para a noiva entrando, cara, eu só estou metendo o dedo aqui, e aí eu olho para o lado, vejo a vozinha, sabe aquela vozinha que sempre tá chorandinho assim no cantinho, que é aquela imagem espetacular? Olha aqui, pau, 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 pau. Então, o facilitador é para o cara mais profissional que precisa de agilidade. A câmera de entrada, ela é sim para o iniciante, que ela não vai facilitar a vida do cara e ela precisa, e o cara precisa estudar, o cara precisa testar, o cara precisa realmente entender. Dessa forma, o cara vai saber o que acontece efetivamente se eu aumento muito ISO, qual é a correlação entre os 3 pilares da fotografia. Isso é importante, cara. Não é só achar que a abertura deixa o fundo desfocado. Você sabe, não é a abertura o fator mais importante para deixar o fundo da foto desfocado. Não é. Como assim? Vai estudar, pô. Entendeu? Vocês estão rindo porque vocês sabem que eu estou falando é real, entende? Eu pego uma objetiva 8mm e coloco um fundo borrado que tu vai achar que é 70-200, 2.8. Sabe que o que acontece? Eu concordo contigo. Na realidade, de repente, eu me expressei mal. Eu acho que não é o fato de ser uma câmera topo de linha ou uma câmera de entrada. Eu acho que eu quis falar do sistema. O sistema mirrorless, né? Então, o sistema de poder ver a foto antes de clicar, né? O Cris, por exemplo, pegou 2 R8 para botar no estúdio ali, né? E, cara, o simples fato, né, Cris, de poder ver, de usar no modo vídeo, né? Já ensinou muita fotografia para ele, porque ele já entendeu onde posiciona a luz, já entendeu uma série de coisas. Acho que eu não me fiz claro na hora que eu falei. Claro que, né, o mesmo aprendizado, e até mais aprendizado que tu vai ter com uma R8 ou com uma câmera mais simples, né, ele vai ter, pode aprender até mais, tendo mais limitação do que se tivesse câmeras mais modernas, né. Acho que o mirrorless vai ensinar mais rápido do que o DSLR. Mas isso depende de uma coisa, de um fator mais importante ainda, que é a pecinha que está atrás da câmera. Se a pecinha que está atrás da câmera não se esforçar, não comprar livro, não assistir o canal dos Vanassi, não assistir o canal do Andrei para aprender as groselhas, não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Você quer ser um bom fotógrafo? Vá, evolua através do seu próprio mérito. E entender o equipamento, para que ele serve, como ele funciona, que configuração que eu vou... A pergunta que eu mais recebi no Back to Basics nesses 10 anos é: ai, Andrei, que ISO que eu uso para fazer esse tipo de fotografia aqui? Eu sempre respondo: não sei lá. Qual é a condição que tem de luz no local no momento? Não existe. Não existe isso. Não existe uma configuração coringa que você vai fazer. Eu consigo chegar no mesmo resultado de foto fazendo 20 configurações diferentes dentro da mesma câmera, dentro do mesmo cenário. E eu consigo trazer o aspecto cinematográfico que eu quero, o aspecto de fotografia antiga que eu quero, dependendo da configuração que eu vou fazer. Inclusive, essas câmeras mais modernas, elas dão uma amplitude muito maior, porque se você é um cara que entende o equipamento e tem criatividade, ainda mais hoje, uma coisa que o Vanassi falou, de você ver pronto na hora, você ter uma mirrorless e trabalha com LED ao invés de flash, o LED não está substituindo o flash ainda, mas vai chegar um momento que vai substituir, que vai entregar a mesma quantidade de luz na cena, entendeu? Eu penso dessa maneira. Tem gente que, se falar mal de flash,
É como se estivesse falando, se não falar mal, falar que pode-se fazer um trabalho de uma qualidade pelo menos parecida. Gente, eu vou bem direto ao ponto. Eu acredito que para imensa maioria dos trabalhos, eu arrisco dizer que mais de 97% dos trabalhos, tá? O LED vai entregar lá no final, pro cliente, pro uso, ele vai entregar a mesma qualidade do flash, tá? Vai entregar. Claro. A não ser que tu esteja na rua com o fucking sol atrás de ti. Aí tudo bem. Volta aquele papo que a gente falou ontem no Fotologia, né? O cara que ele fala, não, mas o flash tem uma qualidade, uma nitidez melhor. Mas, cara, quantos por cento tu bota ali do... Não dá pra negar que não tem, não dá pra dizer que não tem. Tem. Mas agora, pro trabalho, pra grande marca, isso é uma coisa. Agora, quantas grandes marcas a gente... Vamos pegar, né? Grandes marcas gigantescas, beleza. Quantas dessas marcas existem e precisam de foto? Vamos supor que sejam 1000. Quantas milhões existem menores e que precisam de foto e que um LED, que é muito mais barato, que ensina muito mais fácil e que o principal dobra o tamanho do teu mercado, o LED. Por quê? Porque você pode fazer vídeo também. E sabe, Vanassi, digo mais ainda, sabe o que é barato, que pode dobrar o valor do fotógrafo e uma série de outras coisas? É você ser GoImage Prime. É só você escanear o QR Code que vai aparecer aí na tela para você entender todos os benefícios que a GoImage traz para você através do GoImage Prime, porque a gente tem galerias online onde você pode, ou seja, o nosso sistema de seleção, onde você pode vender muito mais imagens. Tem o GoImage Academy, inclusive com professores que aqui estão no Papo GoImage, que vão ensinar você a compor melhor a sua fotografia, a vender mais, luz, uma série de coisas lá, tudo liberado para quem é GoImage Prime. E ainda você pode enviar links de pagamentos com taxas muito mais interessantes do que as que você está conseguindo aí no mercado. Então, vire Prime da GoImage, faça parte dessa comunidade e aproveite todos os benefícios que a gente tem aí para oferecer para todos vocês. Mas, ó, cara, eu queria entender, mas assim, vamos tentar responder a pergunta do Cris aqui, que a gente divagou e não respondeu. Andrei, kit básico para fotografia social. O cara vai fotografar. Gestante, é que tem muitas variáveis, né? Mas vamos lá, o cara vai fotografar gestante, casal, família, ensaio. Kit básico para fotografia social, ensaio, para começar, estúdio e externo. Vamos começar assim, ó. Primeiro vamos falar de fabricante. Existem diversas fabricantes conhecidas. Hoje em dia, a gente não tem uma diferenciação de qualidade técnica entre as fabricantes que seja tão grande assim como a gente tinha no passado. Então, se você pega Fujifilm, você pega Canon, você pega Nikon, você pega Panasonic, todas elas, em relação a especificações e qualidade técnica, estão muito parelhas, tá? O que está acontecendo com o mercado mundial da fotografia? O mercado mundial da fotografia, em relação ao equipamento, ele está ficando extremamente caro. O que está acontecendo com os fotógrafos? Inclusive, eu lancei um vídeo esses dias falando que do topo das 10 câmeras mais vendidas no Japão, 9 câmeras são APS-C. Vamos começar por aí. 9, só tem uma full frame e essa full frame está em 10º lugar. Então o que acontece? Um kit para você começar. O que você tem que pensar? Eu preciso fazer o investimento mais certo possível, ou seja, pegar o melhor custo-benefício. Eu preciso gastar o menos possível para poder ter a melhor qualidade possível e dessa maneira sobrar uma graninha para eu poder investir em computador, para eu poder investir em um lugar, para eu poder investir em estúdio, em flash, blá, blá, que são todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Câmeras APS-C que eu vou indicar conforme a minha experiência. Primeiro, Canon. Canon EOS R50V é uma câmera que faz fotografias que são simplesmente sensacionais, apesar de ser uma câmera voltada para vídeo. Ela tem um novo sensor da Canon que traz uma qualidade simplesmente absurda. E eu, Andrei, fotógrafo profissional, não saio mais com câmera full frame para fazer o tipo de fotografia que eu faço. Então o mercado está indo muito para a câmera APS-C. Então assim, ó, as duas câmeras que eu vou recomendar muito para quem está começando e falando de corpo. EOS R50V, que é uma câmera de R$8.000, que é caro, que é uma grana, mas que é um investimento relativamente baixo se você for comparar com os equipamentos que nós temos hoje, tá? Começa por aí.
Agora vamos ver qual o tipo de fotografia que a pessoa vai fazer. Ah, só um outro corpo que eu quero indicar também, Fujifilm. Qualquer Fujifilm baratinha de entrada para fotografia pode comprar sem medo. Vamos lá, que tipo de fotografia que o cara vai fazer? Bom, se o cara vai fotografar pessoas, ele tem que ter duas lentes. Uma lente grande angular aberta e uma lente prime, que tem, né, só um comprimento de distância focal, aberta também. Então, assim, ó, qual é a lente fixa que todo mundo começa? 50 1.8. É barata, é prática, é rápida, é eficiente. Ó, tá aqui, ó, 50 1.8. A gente tem, todas as fabricantes têm essa objetiva e em todas as fabricantes essa objetiva é baratinha. Outra coisa, lente do kit. Você pode começar com uma lente do kit, sim. Ah, Andrei, mas a lente do kit não é tão boa. A lente do kit não é tão boa, mas se você montar uma luz boa, você entender uma luz boa, a lente do kit vai ficar top. Se você entender que depois, lá no pós-processamento, na edição, você consegue melhorar mais ainda a fotografia, a 1855 vai ficar boa. E se você pega uma 1855 2.8 da Fujifilm, você tem uma lente L, se for para comparar com a Canon, que é top de linha, entendeu? Então, assim, ó, uma lente básica, vamos colocar 50mm, uma câmera APS-C de entrada e, na minha opinião, ou um flash ou um LED. Eu indicaria um LED para o cara que está começando. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso daqui é um LED de 25 watts. Pequenininho, eficiente, CRI 97+, TLCI 98+, não flica, não tem problema, não vai dar problema nenhum. Sabe o que eu faço para as minhas gravações? Eu coloco ele em cima da câmera aqui, ó, que eu gravo muito vídeo. E por que a indicação da EOS R50V? Porque hoje todo fotógrafo ele tem que entender que ele também precisa saber fazer vídeo. Hoje, sempre que eu vendo fotografia, eu vendo junto vídeo. E aí eu vou falar de um caso meu. Eu já vendi vídeo a R$100 o segundo. Isso significa um vídeo de 15 segundos por R$1.500. Faz sentido. Vendo, porque isso daqui não é um celular. Ah, mas os celulares vão dominar. Não, não vão. Não vão, não tem comparação. Ah, porque o Story Maker é só pela agilidade. Você sabia que se você entende equipamento, você conecta a EOS R50V direto no seu smartphone? Você sabia que daí do smartphone você consegue editar e colocar em qualquer plataforma, rede social? Tem gente que, eu tenho uns malucos que vocês devem conhecer, que o cara vai fazer casamento, o cara leva notebook com editor para no início da festa já mostrar a foto da cerimônia lá no telão. Vocês sabem que tem muito disso. Dá para fazer com o celular aqui também, dá para fazer com o celular. Então assim, é só conhecer. Então vão nos kits APS-C com uma lente 50. Ah, eu quero me desenvolver um pouco mais. Tem a tríade de lentes. Grande angular, uma lente normal, que a gente chama, que fica entre 50 e 85mm, e uma telezoom. Cara, se você tiver essas três lentes, você faz qualquer coisa. Aí você vai investir, sabe em quê? Em luz. Em luz, porque fotografia é luz, fotografia é lente. Tem razão. O cara só tem que entender que existe uma ordem nos investimentos, né? Tem gente que acaba, às vezes, se empolgando. Não adianta o cara ter um super kit de iluminação se ele não tem uma lente clara. Uma meia tele clara, uma lente minimamente, né? Umas 50mm, enfim, né? Existe uma ordem aí, né? Acho que é legal a gente explicar isso para as pessoas, né? Mas, cara, eu acho que o grande erro aí, Andrei, é às vezes o cara se empolgar demais no corpo da câmera. Ele vai naquele corpo que tá na moda, né? Essa da Sony agora que todo mundo fala que é a melhor câmera do mundo, aquela... A Sony não é a melhor câmera do mundo, nem de perto, nem de longe. Ai, os sonistas já me odeiam e eu fico ainda colocando o dedo na ferida. Andrei, aprende, Andrei. Tem um grupinho de pessoal, principalmente do vídeo aí, que eles acham que o único equipamento que faz qualquer coisa é Sony, né? E, cara, vou ser sincero, não entendo de Sony, não tem como falar. Mas é que muita gente acaba comprando pelo hype. O cara não se dá o trabalho de, sei lá, vou tentar dar uma estudada. Gente, pra comprar uma câmera, é legal que você pelo menos assista aí uma meia dúzia de vídeos. Existem lugares onde você pode testar o equipamento. Aluga lá na Loopset, ou então você pode ir lá na Shop AV. Mas enfim, eu acho que o cara tem que se dar o trabalho de testar
Dá uma testada lá, cara. Pode ser que não seja o melhor equipamento para você, né? Isso com certeza, porque eu vou falar para você, por exemplo, ó, eu sou um testador. Então, por exemplo, eu já testei esse ano Nikon Z6 III. Não é para mim. Eu testei Sony A7 IV. Não é para mim. Ah, mas então elas são ruins? Óbvio que não. Fiz um ensaio com a A7 IV, com uma Viltrox 85mm 1.8, que é uma lente de R$3.000, que acaba com qualquer lente f1.2. A Sony dá mais trabalho no padrão de colorização para você chegar num resultado que eu considero ideal? Sim, é por isso que eu tenho Fuji. Porque para mim a Fujifilm entrega algo que é mais do que eu gosto. A Canon, hoje em dia, entrega algo mais próximo do que eu gosto. E acabou esse lance de, o autofoco da Sony é muito melhor. Ó, eu indiquei para vocês uma câmera de entrada. Eu indiquei para vocês uma câmera que custa R$7.000 se você pagar no Pix à vista, tá? No varejo. E aí você pega uma Sony, de R$25.000, essa daqui, ela tem o foco 93% parecido com qualquer Sony. Deu, pô, acabou! Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um investimento certo. Por quê? Eu tenho que comprar computador, eu tenho que comprar luz, eu tenho que investir em conhecimento, eu tenho que ter os meus sites parceiros. Tudo isso faz parte do processo de ser fotógrafo. Então, quando tu entende que você tem ótimas opções, e hoje em dia você tem câmeras APS-C sensacionais. Eu não posso mostrar muito meus trabalhos aqui, porque envolve muitas partes, né? Vocês entenderam, né? Não dá para mostrar muito, porque tem algumas que dá para mostrar. Mas assim, gente, eu faço tudo de APS-C, eu faço tudo com objetiva de entrada, mano. Eu faço aqui, ó, make, velho. Sabe quanto é que eu paguei nessa objetiva? R$1.000. Eu acho que a gente poderia até fazer um vídeo falando dessas Viltrox aí, porque eu vou te falar um negócio. Eu tenho 3 aqui. Nossa, Viltrox é descomunal, irmão. Uma objetiva de R$3.000. Agora, pega uma 24-105 f2.8. São R$22.000. Quantos ensaios tu tem que fazer sem gastar absolutamente nada para levantar R$22.000? Uns 3. Eu não tô nesse nível aí de vocês. E olha só, galera, e agora que você aprendeu que tem diversos equipamentos para diversos tipos de bolso, você tem que colocar a sua fotografia nos álbuns da GoImage. Aqui, ó, esse aqui é um modelo linho, tá? Específico, né? Específico não, mas ele é indicado, né, com essa cor aqui para o universo da fotografia infantil, newborn. Tem diversos tipos de personalização e tudo isso está disponível em goimage.com.br. Acessa lá o nosso ecossistema, entende todos os produtos que a gente tem lá, que vai ser bem legal. E reforço que se você gostou desse papo GoImage, falando sobre equipamento, dando uma luz aí para níveis de investimentos, o que é melhor, o que faz mais sentido, o que não faz, você deixa o seu comentário, coloca aí, se inscreve no canal, dá o seu like e ajuda a gente aí a crescer, né, esse canal que está trazendo sempre papos legais, pessoas incríveis aqui para debater diversos assuntos. Era isso por hoje e nos vemos no próximo Papo GoImage.